Graça e paz, amados do Senhor. Aqui o Andrade, o predestinado. Quero ler aqui, junto com todos vós, aquilo que eu lendo, creio, como está escrito em 2 de Coríntios 4,13. Aquilo que eu creio, eu falo. Quem está certo? Ou quem está errado? Paulo ou Tiago? Eis a questão. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, capítulo 3, versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Porque, meus irmãos, em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 9, nós vemos que pela lei de Moisés, ninguém seria justificado. 13:39 de Atos, nós vemos que pela lei de Moisés, ninguém seria justificado. Aí vem Tiago, capítulo 1, versos 1, vem Tiago e diz: as tribos que se encontram na dispensação. Ele diz, saudações. Ele disse 2:24 de Tiago, 2:14 de Tiago. Meus irmãos, qual é o propósito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha só, tá vendo? Ele escrevendo aos judeus, né? As tribos que se encontravam dispersas, ele falou que para ser salvo, fé não salvava nada, não. E diferente de Paulo. Paulo falando, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Né? Tiago 2,14, ele diz, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Ora, digo eu, Andrade o predestinado, Tiago, você não conheceu Pedro? Chegou um momento que ele disse, a primeira vez, primeira carta de Pedro, 3, 8 e 9, ele disse que nós temos que ser compadecidos, temos que ser humildes, temos que compreender, ajudar aqueles que são menos favorecidos. Ora, nós sabemos que isso não leva à salvação, mas temos a responsabilidade para com nossos irmãos, os mais necessitados. Aí Tiago ainda diz, capítulo 2:24, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago, por favor, nós vemos que o homem é justificado por graça de Deus, pelo que ele fez na cruz. Né? Olha que Paulo nos mostra o que Cristo fez na cruz. Ele falando para Tito 3:5, ele disse, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Deus é bondoso para conosco, amado. Nós, por si próprio, não teríamos a vida eterna, não. Que nós, na nossa natureza terrena, somos ruins. Paulo escrevendo a Tito, ele disse,
3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Oh, glória! 3:7, Tito, capítulo 3, versículo 7, ele continua: a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tá vendo, Tiago? Nós, em Deus, somos salvos por graça, por misericórdia. No livro das Lamentações, Jeremias diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, o que seríamos? Paulo continua, a Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, nós temos que ter essa consciência, queridos, predestinados, eleitos, que nós que já nascemos depois da cruz, já nascemos com o nosso espírito nunca foi perdido, o espírito que Deus plantou em cada um de nós. E diz que nós, ao partirmos desta terra, o espírito que Deus nos deu e que por isso somos tratados como seus filhos, a Romanos, 8, 15 e 16, Gálatas 4, 6, diz que porque nós somos filhos, ele enviou aos nossos corações o seu Espírito, que agora nós podemos dizer, Abba, Pai, querido Paizinho. Olha só. Então, repita, amado. Paulo é como que repreendendo ou mostrando para Tiago, ele falou, a Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, queridas irmãs, nós devemos sempre dar graças a Deus. Nós devemos sempre olhar hoje para o que Cristo fez na cruz. Na cruz ele levou nossos pecados. Na cruz ele nos libertou da maldição da lei. Aliás, que nós já nascemos depois de tudo ter acontecido. Já nascemos completos em Cristo. Colossenses 2:10 diz que nós estamos completos, não nos falta nada, né? E Paulo vem dizendo que nós somos justificados mediante a fé e não obras. Por obras, meu irmão, nós sabemos nos compadecer daqueles que são mais necessitados, mas não leva nada à vida eterna. Para a vida eterna, Deus já nos justificou. Deus já nos salvou, né? De antemão nós já nascemos salvos. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Agora veja, amado, o que muitos crentes não sabem, não têm essa confiança, não confessam com medo. Olha o que a 1 de João 5,13 está escrito a respeito da vida eterna e que muitos não sabem disso. 1 de João 5,13, João disse, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, olha, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, coisa que muitos de nossos queridos irmãos, hoje por falta de ensino, ou por falta de ler a Bíblia, ou por falta de ter confiança em Deus, no que ele fez na cruz do Calvário, João capítulo 19, 30, muitos não sabem nem que tem vida eterna. Muitos não sabem, não têm essa confiança. Até porque, se você falar nos templos aí, dizer que é salvo para sempre, tu és expulso. Se tu falar que és um predestinado, tu és expulso. Se tu falar que não é obrigado a estar naquele recinto, dias marcados, tu és expulso, tu és tido como um desviado, tu és tido como um filho das trevas. Amado, tu tens que ter essa confiança. Cristo
nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos salvou e nos justificou. Por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mediante a cruz, Paulo falou que hoje nós somos justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tirou, nos abriu o entendimento para termos essa felicidade, para podermos reinar com a consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Amado, para terminar, repito o que João disse pela sua primeira carta, ele falando aos seus irmãos judeus. Ele disse, 1 de João 5,13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes a vida eterna. Tá bom, amado? A vós outro que credes em o nome do Filho de Deus. E todos nós que estamos com a Bíblia na mão, Deus já abriu o nosso entendimento para entender, para compreender. E, amado, ficamos com essa palavra. Aos Colossenses 1, 9 e 10, Paulo deu ali ao entender aos Colossenses que nós temos que procurar entender o que nós estamos lendo com entendimento, com conhecimento e ter essa confiança que nós temos a vida eterna. Em Cristo Jesus, nós somos para sempre salvos. Amém? Graça e paz, fica com essa palavra que é gozo, que é ânimo, que é alegria, nos dá essa fortaleza, nos dá essa confiança de dizer, somos filhos de Deus. Nós não somos ovelha, nós somos filhos. Tá entendendo, amado? Graça e paz, boa noite, bom dia e boa tarde. Fica com essa palavra que é tempero para nossas vidas. Amém? Graça e paz.